olha que os brasileiros, em regra, estão ficando com uns quilinhos a mais cada vez mais cedo. Eu estou falando sobre aquilo que o Brasil vem tratando como se fosse uma gordofobia. Isso mesmo, uma junção do termo gordo e de fobia, e que se tornou um problema e é pauta recorrente, inclusive chegando dessa forma aos tribunais. Eu estou aqui com um dos mais respeitáveis advogados da seara do direito médico, o doutor Juliano Pessoa, a quem a gente desde já agradece, viu, doutor, por nos atender e tratar de um tema que é um tema muito delicado. Bom dia, Elias. É uma satisfação mais uma vez participar do programa. Exatamente, esse é um tema, como você bem destacou na abertura, que vem ganhando espaço no debate social, eu diria, e vem também alcançando agora o Poder Judiciário. Nós temos aí, tanto na seara civil, algumas vezes na seara criminal também, né, porque existem crimes contra a honra envolvidos nesse debate, e especialmente nos tribunais trabalhistas, porque vem crescendo muito, e é isso que as pesquisas vêm mostrando, o número de assédio moral, especificamente por conta do peso corporal daquele trabalhador. Então essas pessoas vem se mobilizando por meio das redes sociais. A rede social trouxe esse tipo de ferramenta, né? Aquelas pessoas que antes não tinham facilidade de se encontrar, de se mobilizar, hoje encontram esse espaço de forma muito rápida por meio das redes sociais. E eu diria que ganhou ainda mais espaço quando chegou a tocar, a alcançar algumas pessoas um pouco mais conhecidas na cidade de São Paulo, e passaram a utilizar a hashtag gordofobia, e os subtítulos chegaram depois: gordofobia médica, gordofobia social, gordofobia do trabalho. E a primeira que ganhou notoriedade foi a gordofobia médica, num caso de uma comunicadora e empresária na cidade de São Paulo. Então ela usou essa hashtag no Twitter e rapidamente ela viralizou, e esse debate começou a ganhar corpo. Depois veio uma outra comunicadora, também da cidade de São Paulo, que relatou que chegou a ir se consultar com um dermatologista daquela cidade, para você ter ideia, para remover um sinal na face, e o dermatologista mencionou ela que faria isto somente por uma questão de saúde, porque estava nítido no caso dela, pelo fato de ser obesa, que ela não se preocupava nem com a estética nem com a saúde dela. Então veja, nós temos outros contextos que envolvem essa pessoa, metabólicos, nem sempre ela está gorda por opção, algumas vezes inclusive por opção, e está muito bem assim. E o que a sociedade precisa entender é que nós devemos respeitar a todos, principalmente a dignidade de todo e qualquer ser humano. Então, acho que o cerne dessa discussão é em torno aí da dignidade das pessoas. E olha só, os aviões não estão preparados, os assentos são bem estreitinhos, né? Os ônibus também não, o cinema, alguns até que já têm algumas poltronas reservadas para pessoas que têm um peso maior, uma largura maior, e sentar e assistir um filme 1, 2, 3 horas com um pouco mais de conforto. Mas os hospitais estão, as clínicas estão, a acessibilidade para a pessoa que é obesa, que não é fácil se deslocar, a depender do grau de obesidade, essa pessoa muitas vezes precisa até de auxílio. Essas coisas todas precisam ser observadas nessa relação, doutor? Exatamente, Elise. E eu diria que assim, o que as pessoas tentam fazer hoje, enquanto mobilização, é levar estas discussões para dentro do Congresso Nacional. Então, assim, eu só acho que, às vezes, os nossos representantes pecam um pouco no foco, né, da discussão. Então, alguns deputados tentam trazer PLs no sentido de criminalizar somente a questão desse tipo de postura preconceituosa, discriminatória em face dessas pessoas. Isto é importante? Sim, também é importante. Mas, como você bem relata, tem todo esse contexto aí de mobilidade, de acessibilidade, que também impacta muito na vida dessas pessoas, que precisam também serem observados. Nós tivemos um caso recente, onde a Justiça determinou que uma empresa de ônibus indenizasse uma senhora, porque ela passou pela seguinte situação: ela entrou pela porta dianteira, onde tem a roleta, pela questão do peso corporal, ela não conseguiria ultrapassar aquele obstáculo, e ela estava com um menor, com seu irmão, que é menor, e ela pediu que o cobrador girasse a roleta, e ela
permitisse que ela acessasse o ônibus pela porta traseira. E tanto o cobrador como o motorista não permitiram que ela assim fizesse. Então ela teve que deixar o menor ir sozinho, se encaminhar para a porta ou para a parte traseira do ônibus. Ela teve que obrigatoriamente permanecer todo o percurso em pé, porque existiam idosos ali, o número de cadeiras é muito reduzido na parte dianteira. Existiam idosos, ela teve que ir em pé e ainda se preocupar em ficar olhando ali, vigilante em relação ao menor. E, além disso, os dois profissionais que representam a empresa ali naquele momento ficaram de forma sarcástica, desdenhando da condição daquela senhora. Várias pessoas que estavam ali, inclusive, incentivaram que ela buscasse, de fato, algum tipo de justiça naquele caso concreto. E ela assim fez, buscou o Poder Judiciário, pedindo reparação, reuniu todas as provas que ela conseguiu levantar ali naquela possibilidade, inclusive algumas testemunhas que se fizeram e se colocaram à disposição para poder testemunhar naquele caso, pela indignação, né, que vivenciaram ali. E ela teve, agora sim, a determinação de indenização por parte da empresa. Então, ou seja, é isso que a gente precisa trazer para o debate, né? As pessoas precisam ser respeitadas e acolhidas e não simplesmente segregadas por uma condição específica que ela detém. Bom, essa é uma situação que nós temos de forma recorrente, né? Imaginar passar, por exemplo, naquelas portas que têm giratórias dentro das agências bancárias para resolver algo que só pode ser resolvido, como o financiamento do imóvel, por exemplo, que só pode ser resolvido olho a olho com o operador financeiro daquela instituição bancária. É algo que precisa ser melhorado. Exato, e assim, além de não existir o acesso, veja, é isso que essas pessoas destacam e levantam hoje para a sociedade, Elias. Além de não existir esse tipo de acesso ou de prestação de serviço que leve em consideração o contexto dessas pessoas, elas ainda suportam, adicionalmente, preconceitos, xingamentos, apelidos pejorativos, desde a infância na escola, né, que lá atrás, né, de quem tem mais de 40, de repente era uma coisa normal, esse tipo de brincadeira. Hoje não se concebe mais esse tipo de brincadeira, inclusive com as crianças na escola. Então, ou seja, a própria escola precisa orientar aquelas crianças para não proceder desta forma, seja com o obeso, seja com a criança que tem uma cor diferente, que tem algum tipo de deficiência. Eu acho que tudo converge para este debate, né, mais amplo da sociedade, no sentido de respeitar o outro, respeitar a diferença, respeitar a deficiência que, de repente, aquela pessoa detém e não tratá-la de forma distinta, negativamente falando, simplesmente por uma condição que ela tem. Esse eu acho que é o foco da discussão. Quando a gente leva para o universo empresarial, como eu falei, isso é ainda mais grave. Nós temos hoje dois pilares. O empregado sofrendo discriminação dentro da empresa que ele labora, que ele trabalha, e ainda tendo que recorrer a profissionais de saúde para poder tratar os problemas oriundos, mentais, muitas vezes psicológicos, oriundos dessa discriminação. Simplesmente por esta condição. Ele muitas vezes é um excelente profissional, ele não tem qualquer tipo de falta no trabalho, ele não tem qualquer tipo de insubordinação no trabalho, é simplesmente pela condição de ser obeso. E por isso ele é destratado, ele é menosprezado. Se ele não bate a meta, é porque ele é gordo, não é porque houve algum tipo de outro problema. Então, ou seja, isto termina corroendo ali todo o ambiente de trabalho. E hoje, vale ressaltar, nós temos os recursos humanos, especialmente das empresas de maior porte, nós temos o compliance da empresa. E é importante destacar que essas pessoas podem, muitas vezes utilizando essa ferramenta de compliance, de fazer denúncias anônimas. Porque quem muitas vezes faz esse tipo de conduta discriminatória é o superior imediato. Então é difícil para esse empregado se insurgir contra o seu superior imediato por receio natural de ser dispensado. Então ele pode sim utilizar essas ferramentas de compliance e ouvidorias, se existirem, para denunciar essas condutas. E vale destacar, neste momento, o superior imediato ele é a empresa, ele não é o fulano de tal, ele é a empresa naquele caso concreto. Então hoje o Poder Judiciário passou a olhar com uma perspectiva diferente essas demandas,
porque elas vêm crescendo e toda aquela demanda que passa a crescer no Poder Judiciário, naturalmente ela vem para a pauta e o Poder Judiciário começa a fazer eventos, a abrir discussões, debates com profissionais ligados ao direito da saúde, ligados ao direito do trabalho, ligados à área da saúde, médicos, psicólogos, ou seja, para entender o que cerca de forma mais ampla essas pessoas que estão em maior número buscando o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário ofereça uma resposta satisfatória e faça com que essas instituições, bem como essas pessoas físicas, se amoldem ao que diz a nossa Constituição, os nossos códigos, em especial, e respeitem essas pessoas como devem ser respeitadas. E caso assim não procedam, que passem a suportar o ônus dessa má conduta, no sentido de reparações civis e muitas vezes até de responder também, no caso de algumas pessoas, demandas criminais, porque nós temos aí a injúria e, a depender do contexto que isso aconteça, até um outro crime contra a honra para ser enquadrado também nesse caso. Então as pessoas podem, a depender, responder duas demandas, na esfera civil e na esfera criminal também. E ainda tem a questão trabalhista que nós falamos. E olha só, tudo isso se agrava se for menor com deficiência, se quem está causando é exatamente quem deveria proteger, o caso aí dos professores que promovem esse tipo de atitude, dos gerentes sobre aqueles que estão sob a sua gerência, daqueles que deveriam estar protegendo, até os pais, não é, doutor, podem ser enquadrados quando a conduta não é adequada. Exatamente, exatamente. Não é só um estranho, um terceiro, né? Existem pessoas, muitas vezes, que sofrem esse processo discriminatório dentro de casa, como você bem fala. É um pai que utiliza o xingamento observando sempre essa condição, né? Ou seja, o impacto disso na autoestima daquela criança, daquele ser que está em desenvolvimento é enorme, e esses casos, naturalmente, precisam ser reportados às instituições. A escola, como você bem destaca, é uma instituição que eu acho que é fenomenal e tem uma importância gigantesca nesse contexto de nutrir as instituições também de informações, de contextos, porque ela é nada mais do que uma mini sociedade ali, né, especialmente para crianças. É uma amostra das sociedades que estão chegando, né, as nossas crianças hoje. Então, doutor Juliano, é de bom grado a criação, o respeito, né, e a efetividade das ouvidorias em boa parte dos locais que podem tê-la? Eu acho que é uma ferramenta crucial, né? As pessoas precisam saber aonde recorrer, onde é que eu recorro quando eu for vítima desse tipo de situação. Se ela estiver numa instituição hospitalar ou educacional, certamente deve existir algum setor ali que recepciona esse tipo de notícia. Então é importante que ela busque se informar e ela busque também se cercar, Elias, de fatos ou de registros fotográficos ou áudio ou o que for, que traga algum subsídio lá na frente. Infelizmente, essas pessoas suportam esse tipo de situação e quando elas tentam buscar ajuda ou tentam ir até o Poder Judiciário, elas não têm elementos, às vezes, que demonstrem alguma coisa. Fica a palavra dela contra a palavra daquele suposto agressor. Exatamente. Então é importante que elas se atentem. Muito obrigado, doutor Juliano. Ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço.